Olá, nono ano, então vamos para mais um vídeo desse nosso período aí de afastamento social, né? Bom, na aula passada a gente viu então a questão das forças, né? A gente viu que a força é uma grandeza vetorial, a gente viu que a força é capaz de modificar o estado de movimento ou de repouso de uma partícula, certo? Iniciando, cessando o movimento, modificando a velocidade, modificando a trajetória. Viu também que a unidade de força no sistema internacional é o Newton e que temos uma outra unidade que é o quilograma-força. A relação entre elas de que 1 kgf é 10 newtons. E vimos também a questão das forças simultâneas, que quando elas atuam para o mesmo sentido, existe uma força que chama de resultante, que é a soma das duas. E quando elas atuam em sentidos contrários, a resultante é a diferença entre as duas. E aí ficou como tarefa um exercício para vocês que a gente vai dar uma passadinha nele aqui agora, que é o exercício de aprendizagem 1, que está na apostila na página 146. Então o exercício 1 aí vai ser o seguinte: sobre as grandezas escalares e vetoriais, responda as seguintes questões. O que diferencia uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial? A diferença básica entre elas é que a grandeza escalar não precisa de uma direção e sentido, e a grandeza vetorial precisa. Então a grandeza vetorial ela tem que ter uma indicação de orientação, que a grandeza escalar não. Na letra B, por que força e velocidade são grandezas vetoriais? Exatamente porque precisa desse sentido. Então, se a gente for olhar velocidade e força, você precisa dizer para que lado que está. Além disso, tanto a força quanto a velocidade, quando elas são somadas de acordo com esse sentido, com esta orientação. Então, por exemplo, se você vai uma esteira de academia, por exemplo, você anda e não sai do lugar. Por quê? Porque a velocidade que você imprime para frente é igual à velocidade que a esteira imprime para trás. Então, quando você faz a velocidade resultante, vai dar o quê? A esteira te puxa para trás. Se você parar na esteira, você vai cair atrás dela. Então, a esteira te puxa para trás. E com seu movimento, você se coloca para frente. Então, qual seria a sua velocidade resultante em relação ao chão? Seria zero. Por quê? Porque tem uma velocidade para frente e uma velocidade de mesmo valor para trás. Então, se a soma foi feita levando-se em consideração o sentido, então nós temos que esta grandeza é vetorial. O que eu estou querendo dizer... Opa, escorregou aqui. O que eu estou querendo dizer com respeito a esta questão da velocidade na esteira seria o seguinte, aqui ó, você está lá na esteira da academia, certo? Deixa eu desenhar uma pessoinha aqui, peraí que eu vou ter que suspender aqui, porque senão vocês não vão conseguir enxergar. Então aqui vai estar a pessoa, né? Ela está aqui sobre a esteira. Então o que vai acontecer? Esta pessoa, ela vai ter um movimento que é constituído pela própria velocidade dela, que vamos chamar de Vp, e vai ser também da velocidade da esteira, que é para trás aqui, ó. Então ela vai ter aqui a velocidade da esteira, vamos chamar de Ve. Então, quando a gente for ver aqui, se você conseguir controlar a sua velocidade, que seja igual em módulo à velocidade da esteira, aqui, então, nesse caso, nós vamos ter uma velocidade resultante zero em relação ao chão. Então, se para somar essas velocidades eu tive que levar em conta o sentido delas, então é uma grandeza vetorial, tá bom? Se fosse uma grandeza escalar, eu pegaria uma e somaria com a outra. Por exemplo, 2 e 2 daria 4. Só que aqui na hora de fazer é 2 menos 2 para dar 0. Menos por quê? Porque está em sentido contrário. Então, se você teve que levar em conta o sentido, então é vetorial. Bom, a letra C pergunta por que a temperatura é uma grandeza escalar. A temperatura, ela não precisa de uma orientação, ela não precisa de uma direção e sentido. Vamos supor que a temperatura hoje esteja a 25 graus, acabou.
Se chegar à tarde a temperatura for de 20 graus, qual que é a diferença entre as temperaturas? 25 menos 20. Você não tem que preocupar com mais nada, é simplesmente uma diferença de valores. Então, nesse caso, caracteriza uma grandeza escalar, ok? Bom, então tá aí o nosso exercício 1 que ficou de tarefa na semana passada, né, na última videoaula aí, exercício 1, figuras 1, 2, 3. Bom, letras A, B, C, né? Desculpe, letra A, B, C. Então agora, gente, dando prosseguimento, vamos para a parte mais importante aí, dessa parte de forças, né? Dessa parte de dinâmica, que são as leis de Newton. Muito interessante essa questão do Isaac Newton. Primeiro porque quando ele revolucionou aí o ensino da física, ele era um cara muito jovem, 20 e poucos anos. E para revolucionar a física, ele teve que revolucionar a matemática. Então, Newton, ele deu uma contribuição muito grande para nós aí, tanto na parte da matemática, quanto na parte da física. E isso aqui, gente, é na apostila de vocês, página 148, para vocês acompanharem. Então, gente, nós temos para a dinâmica 3 leis de Newton. Depois tem a lei da gravitação, que foi escrita junto na mesma obra, né? E a obra do Newton, que trata dessas leis muito importantes, chama Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ou o Principia, do Newton, que foi escrito lá atrás, no século XVIII, e que revolucionou e representou uma importância muito grande aí, dentro da física, dentro desse estudo da dinâmica. Então, as 3 leis de Newton para o movimento são: a primeira lei é o que a gente chama de princípio da inércia. Então, o que seria o princípio da inércia? O princípio da inércia, ele nos diz o seguinte: quando o corpo está em repouso, ele tem uma tendência a permanecer em repouso. E quando ele está em movimento, ele tem uma tendência a permanecer em movimento. Mas que tipo de movimento? Para a gente lembrar, então para a gente definir isso, vamos lembrar lá do que a força é capaz de fazer. Então ela é capaz de iniciar um movimento. Portanto, se o corpo estiver em repouso e não tiver força nenhuma atuando sobre ele, ele não vai iniciar o movimento. Porque para iniciar o movimento ele precisa da força. Se ele está em movimento, ele não vai cessar o movimento sem a ação de uma força. Ele não vai modificar a velocidade sem a ação de uma força. Se ele estiver em movimento, não modificar a velocidade significa o quê? Ter velocidade constante. Então ele mantém-se em movimento uniforme. E não modificando a trajetória, ele mantém-se em movimento retilíneo. Então, pelo conceito que a gente colocou de força, nós podemos dizer o seguinte: sem a ação de uma força ou com uma força resultante nula, um corpo não inicia movimento. Portanto, se ele está em repouso, ele permanece em repouso. E se ele está em movimento, ele não cessa esse movimento, não muda a velocidade, não muda a trajetória. Portanto, se ele está em movimento, ele mantém-se em movimento retilíneo uniforme. Então, o princípio da inércia, ele nos diz exatamente isso. Se um corpo está em repouso, ele tende naturalmente a permanecer em repouso. E se ele está em movimento, ele tende naturalmente a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força externa atue sobre ele. Ok? Então a inércia, gente, ela é recheada aí de exemplos muito interessantes. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui uma folha. Eu vou tentar fazer aqui com vocês, vamos ver se vai funcionar, né? Nessa situação a gente fica meio na base do improviso. Então aqui, ó, vou pegar uma folha de papel, vou virar a câmera para cá, tá certo? Tá meio bagunçado aqui. Eu vou pegar aqui, você só não pode ligar para isso. Vou tirar isso daqui e pôr aqui. Então olha só, aqui eu tenho uma folha de papel, certo? Eu vou colocar aqui uma bateria. Aqui nós temos uma bateria dessas comunzinhas aí de 9 volts, tá? E veja bem, essa bateria se encontra em repouso.
Se eu puxar a folha lentamente, eu arrasto a bateria junto. Mas se eu puxar a folha repentinamente, o que vai acontecer? Aqui ela se moveu um pouquinho porque eu não consegui puxar de uma vez. Vamos fazer de novo aqui. Então, de novo, ó. Se eu puxar a folha lentamente, eu trago a bateria junto. Certo? Agora, se eu parar aqui e puxar a folha repentinamente, o que acontece? Vai agir sobre a bateria o princípio da inércia. Então eu puxo a folha, olha lá, ó. A bateria que estava em repouso tem uma tendência natural a permanecer em repouso. Então a folha saiu, mas a bateria continuou no lugar. E eu posso até fazer com ela em pé, que a gente observa que se eu puxar devagar, olha lá, ela vem junto, ela vai se mover. Se eu puxar devagar, ela vai se mover. Se eu puxar rapidamente, ela simplesmente não vai se mover, ela vai ficar no lugar que ela estava. Tá? Então isso aí é um exemplo que a gente tem de aplicação do princípio da inércia. Então o corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Agora, ao mesmo ponto que se eu puxar aqui, eu vou ter que virar essa folha, se eu puxar aqui e parar, talvez não dê por causa do atrito, mas olha lá, se eu parar de uma vez, observem que a tendência da bateria é continuar o seu movimento, olha lá. Tá vendo? Ela anda um pouquinho depois que eu paro. O bom aqui vai ser uma coisa que rola, quer ver? Deixa eu pegar aqui a caneta, ó. Se eu empurrar aqui e parar, observe que a caneta vai rolar. Então, por que ela rola? Porque ela estava em movimento sobre a folha. Eu parei a folha, ela continuou o movimento dela. Então, também é a expressão da inércia. Ela é um corpo em movimento, permanece em movimento, ok? Então, isso aí é o que nós temos para a primeira lei de Newton, tá? Então, um corpo em repouso tende naturalmente a permanecer em repouso. E um corpo em movimento tende naturalmente a permanecer em movimento. Bom, agora nós vamos para a segunda lei de Newton. Então, gente, o princípio da inércia, ele é muito importante, tá? Então, antes de ir para a segunda lei de Newton, vou dar mais um exemplo. Para que a gente usa cinto de segurança em carro? Para evitar a ação da inércia sobre o nosso corpo, porque se o carro der uma freada brusca, você é projetado para frente. Mas veja bem, você não é empurrado para frente, você simplesmente continua o seu movimento. Você estava dentro do carro, o carro em movimento, portanto você em movimento junto com o carro. Uma freada brusca, você vai para frente. Naturalmente você vai para frente. Então o cinto de segurança é para impedir essa ida para frente, porque você é amarrado ao banco, se o carro parar, você para junto, tá bom? Então tá aí o nosso princípio da inércia.